Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Ecos de Sofia. Nós hoje vamos falar do reino animal como exemplo e desde já agradecemos a tua presença. Vamos apresentar então o João Pedro Pio. Muito, muito obrigada, é um prazer ter-te aqui, ter aqui a tua energia contagiante. Sara, bem-vinda também, não é? Que ainda não... Olá, boa tarde. Olá, João. Olá, Obrigada por vir. ora essa. Então, João, se calhar começávamos precisamente por perceber o que é que te liga tanto a esta área dos animais, da biologia, e de que forma é que nós podemos efetivamente aprender com os animais assim de uma forma genérica. Boa pergunta, não é? O que é que me liga? Eu acho que sempre tive um grande interesse por bicharada, e não só bicharada, plantas, a mesma coisa. Sempre tive aquele olhar quase de criança, de ficar parado, olhar para um bicharoco e pensar que coisa fantástica é esta, o que é que ele está a fazer, para onde é que ele vai, o que é que ele está a pensar. Então, acho que esta curiosidade, que talvez seja natural a toda a gente, todas as crianças, eu penso que é quase também natural de um filósofo. Eu mantive-a. Continuo a olhar para a bicharada e pensar da mesma forma. Eu diria que talvez não seja específico dos animais. Eu continuo a interrogar-me por tudo. Continuo a ver tanta coisa estranha que pensar que não faço ideia porque é que isto está a acontecer. Continuo a haver esse grande interesse. Então, na verdade, a filosofia era algo que já estava na tua vida, não é nada Sim, que foi adicionado, é algo natural dentro disso. eu acho que sim. Há sempre aquela procura pelo saber, e quando pensamos numa perspectiva talvez mais científica, ou então viramos para o lado da biologia, a própria palavra, será o estudo da vida, e talvez a própria palavra seja o início do grande problema, porque o que é a vida? Começamos já aí, começamos já com um enorme problema. Podemos dizer que a vida quer dizer, rapidamente vamos dizer, isto está vivo e aquilo não está. Mas se formos mesmo ao fundo, começamos a encontrar problemas, não é assim tão claro o que é que está vivo. Começamos a entrar na parte de, por exemplo, olhamos para uma caverna cheia de cristais que estão a um ritmo de crescimento muito lento, duram centenas, milhares de anos, e diríamos, estão mortos. Talvez, ou não. É difícil fazer assim a fronteira entre um coral, por exemplo, que se cresce muito devagarinho, que tem as suas algas na sua estrutura, ou, por exemplo, um cristal que está dentro de uma caverna, que vai crescendo também de acordo com o seu ambiente, com o seu meio. É tudo um grande mistério. Por isso, a questão da biologia é uma questão delicada, porque se não compreendemos o que é a vida, parece que acabamos quase por querer estudar tudo. Então Estuda a vida, se calhar é tudo. quase perguntamos o que é biologia, não é? No fundo, nesse caso, tu estás quase a levantar a questão, o que é que realmente é biologia, porque se considerarmos tudo vivo, Sim. não é? E a nível da filosofia, nós efetivamente tendemos para o fazer, não é? Realmente levanta-nos aí essa inquietação e essa questão. Em termos daquilo que foi sendo a tua experiência na observação da natureza, sejam vegetais, sejam animais, pronto, nós obviamente estamos a focar, tendo em conta, pronto, que também a tua base acaba por ser a biologia, não é? Uhum. O que é que nós podemos aprender pela observação, pela simples observação Os da animais. natureza? Sim. Eu diria tanta coisa, porque eu acho muita piada, porque muitas vezes nós conseguimos encontrar comportamentos que nós diríamos, não, isto sou eu defendo, eu sempre fui assim e sempre serei assim. E depois, quando olhamos mais a fundo, pensamos, espera lá, mas o meu gato faz igual, o meu cão faz igual. Não é um comportamento altamente humano, não é? Não estamos a falar da parte mais elevada, mais nobre do ser humano. Desde coisas tão simples como no outro dia achei piada a isto, que era uma pessoa a fingir-se de morta. Quer dizer, há uma ameaça. Imagine um grupo de zebras e aparece um leão a passar lá ao lado, todas as zebras estão a pensar o mesmo que é, bem, que apanho outra qualquer, outra. E nós temos este comportamento, não é?
estamos numa reunião, estão aqui 10 pessoas, alguém pergunta, um voluntário fica todo a olhar para baixo, a olhar para o lado, é a mesma coisa. Não diríamos que é um comportamento altamente nobre do ser humano. Agora, todas estas pequeninas coisas que os animais fazem, esta é a parte interessante, nós continuamos a protegê-las até dentro de nós. O instinto de sobrevivência é uma coisa que felizmente mantemos, é fundamental, qualquer coisa que nos proteja, mas também a parte pior, leia-se mais animalesca pronto, sei lá, aparece comida, eu rapidamente olho à minha volta e penso, isto não chega para toda a gente. Quase que o instinto mais básico é, caraças, eu vou ter que cortar um bocadinho para mim, senão isto não chega. Ou, ou os básicos, eu tenho que ter, sei lá, tempo para mim, energia para mim, tudo para mim. Sempre estamos a falar numa parte talvez mais egoísta, começamos a entrar na parte mais animal. Quando vemos um lado mais altruísta, o sacrificar-me pelos outros, aí começamos a entrar na parte mais humana. E eu diria que é neste contraste que surge os dois, que existe entre os dois, que surge uma certa consciência que permite identificar o que é o puramente humano e o que é puramente animal. Porque normalmente eles estão misturados e é difícil distingui-los. Mas nos animais, tu tens uma experiência muito melhor do que nós nesse campo. Nos animais não há nenhum laio nunca de altruísmo ou de pensar, não é pensar, bem, não sei muito bem como expor esta ideia. Sim, e há exemplos espetaculares. É uma coisa que de vez em quando aparece na internet que devia fazer muito boa gente parar para pensar. Dou-te já um exemplo rápido, que é uma filmagem daquelas câmaras de segurança, estão ligadas e não está ninguém por trás. E é uma daquelas quintas pedagógicas, ou seja, existe uma grande misturada, tem lá uma cabra, tem galinhas, tem uma etc. E aparece um falcão a picar numa galinha e começa a dar cabo da galinha. E vêm as outras galinhas ajudar a galinha a atacar o falcão, parece assim uma luta de rua, imediatamente, e veio uma cabra. Esta é que é a parte estranha. Porque se nós olharmos para os animais, que é pouca tendência mais científica que temos hoje em dia, que olhar para os animais quase como se fôssemos umas máquinas que andam por aí, que não têm consciência, não têm vontade, não têm nada, andam de um lado para o outro, é muito estranho que a cabra se preocupe com a galinha. Porque se pensarmos na tal visão materialista, vamos pensar que os animais são simplesmente estas máquinas que vivem para propagar os seus genes. Só, e mais nada. E olhamos para uma cabra a gastar a sua energia preciosa a proteger uma galinha, os seus genes não vão ser mais propagados por estar a proteger uma galinha. Não há o mínimo interesse. Até podemos dizer ao contrário. Que morra a galinha porque eu fico com mais comida. Mas não é o que se vê naquele vídeo. A cabra e as outras galinhas vão todas para cima do falcão, expulsam e salvam a galinha. É uma coisa bonita. E existem muitos exemplos de golfinhos a ajudar pessoas, de tudo. Animais a ajudar animais e animais a ajudar pessoas. E muitos exemplos vão absolutamente contra esta ideia materialista de animais que são robôs, que andam por aí, que não sabem o que fazem, que obedecem puramente ao instinto, quiçá muitas vezes sim, quiçá outras vezes não. Exemplos de cães ou gatos a ajudar crianças, a ajudar os donos, isso acontece muitas vezes. E é difícil de explicar isso. Não é? Nesse teu contacto que vais tendo e naquilo que estás a partilhar, há assim, para além desses exemplos que estavas a dar, há assim alguma, se calhar vamos chamar mesmo virtude, há assim alguma virtude que te venha à cabeça e que animal é que caracterize melhor essa virtude? O que é que podemos realmente aprender? Há um bicharoco, que eu acho muito a piada, aquele bicharoco, que não é muito conhecido, que ele em inglês chama-se Honey Badger, como se fosse o texugo do mel, mas em português normalmente chamam-lhe glutão, porque há dois tipos, normalmente há um em África, é primo do nosso texugo, basicamente, esse bicharoco. E ele é muito engraçado, porque normalmente, eu acho muita piada falar dele, porque normalmente é um bicho que os leões fogem dele, as hienas fogem dele, os bichos fogem todos dele porque pensam, isto não vale a pena, vai dar uma chatice. É um bicharoco, para terem ideia, que ele é imune aos venenos. Ele come as cobras mais perigosas que existem. E é um oportunista
extremo, que é, ele está a andar pelo meio da savana, ele encontra um lagarto em cima de uma árvore, eu penso, tu já não sais daí. Mas por maior que seja o lagarto, não interessa. E há novamente, vídeos na internet, coisas incríveis de um destes bichos atravessar um grupo que está a ser definido, um território de leões, ou seja, qualquer bicho nunca passaria pela cabeça fazer isto, e ele passa à direita, pensar, que se lixe, eu vou em frente, e se vocês vierem para cima de mim, eu ataco-vos. Porque ele tem duas coisas muito curiosas, que é, estou a falar só em questões físicas, depois já vamos à parte que podemos extrair para uma virtude. Ele tem uma questão muito curiosa que é, para já ter uma pele muito grossa, quer isto dizer que a própria mordedura do leão não chega a furar esta pele, e depois tem uma pele tão flexível que ele consegue rodar dentro da própria pele. Então, o leão, por exemplo, morde e é quase como se fosse a morder um balão de água mal comprado, que ele estica para o outro lado. Então, não só é imune ao veneno, como não é fácil de atacar, e depois sim, a parte virtuosa, este bicho nunca desiste, nunca, nunca. É uma coisa inspiradora, porque por pior que sejam as situações, qualquer bicho diria, não, claramente eu estou morto. Isto é o cenário, estão 3 leões a tentar pisar-me, está uma cobra super venenosa, hienas, não sei se tem ideia, mas existe quase um rácio de poder na savana africana entre hienas e leões. A partir do momento, não, imaginem, se temos 3 hienas para cada um leão, a coisa talvez esteja equilibrada. Se temos 4 hienas, a coisa já não está tão equilibrada. Mas este bicho está-se nas tintas para este rácio. Ele simplesmente pensa, eu defendo-me, eu ataco e morde leões, morde hienas, morde tudo. Então, acaba de ser, acho eu, um grande exemplo de uma coragem, mas também, não entrando na parte das virtudes, mas quase uma temeridade. Este bicho não tem medo de nada. Nunca, nunca, nunca. Nunca vi um bicho deste a fugir. Ele ataca tudo. E ataca, para não entrar em pormenores, as partes mais sensíveis dos animais maiores. É terrível. É um bicho terrível. É inteligente no contra-ataque, então. Ui, é imparável. É um bicho imparável. Já agora, e por uma curiosidade mesmo, porque não faço ideia, ele tem algum predador? É assim, estes bichos, eles arriscam-se imenso. Então, os predadores acabam por ser quase demasiados leões, demasiadas hienas. Chega um ponto onde até um bicho destes não safa. Mas, se for assim isto é um bicho, estamos a falar do tamanho de um cão pequeno, não é um bicho grande. Ou seja, chega um ponto que até ele não safa. Mas coisas que qualquer um diria, não, isto está morto, não sai mais daqui, ele safa-se bem. Contra leopardos que matam veados enormes, coisas enormes, o bicho safa-se bem. E há muitos exemplos desses na natureza. Coisas assim inspiradoras, diríamos, caraças, quem me dera ser um glutão, um bicho desses que entra numa luta e seja o que for, damos conta do recado. Olha, e eu sei que gostas muito de formigas, e eu gostava de ouvir falar um bocadinho de formigas, com que exemplo, o que vários exemplos, porque são muitos certamente, nós podemos retirar desse reino. As formigas são bichos extraordinários. Formigas e todo aquele grupo, estamos a falar de formigas, as abelhas, também curiosamente são primas, vespas também são muito interessantes, as térmitas, acabam de ser estes insetos sociais que, por um lado, parecem muito simples, quando olhamos para uma formiguinha sozinha, diríamos este bicho, eu já vi tudo o que havia para ver deste bicho, é simples. Quando estão vários em grupo, começam a surgir como se fossem atributos que não se esperaria que surgissem de um só indivíduo. Quase como se houvesse um conjunto, uma alma, vamos chamar assim, uma alma que engloba todo, por exemplo, um formigueiro, que permite-lhes chegarem a construções extraordinárias. Quando falamos, por exemplo, das térmitas, que acabam de ser muito, muito parecidas com as formigas, o tipo de inteligência que está por trás da construção de um ninho de térmitas é absolutamente extraordinário, em todos os sentidos, em sentidos de estrutura dos materiais, de termorregulação, são bichos incríveis. Mas a questão das formigas, uma das coisas que eu acho bastante extraordinárias é, por exemplo, não sei se já viram, mas existem umas formigas, existem, obviamente, montes de tipos de formigas, existem umas em particular que eu acho que podemos quase considerar o pináculo das formigas, que são as formigas cortadoras de folhas.
que são as formigas que especificamente o que fazem é, passam a vida a cortar folhas, e depois essas folhas são transformadas dentro do ninho, ou seja, elas levam-nas inteirinhas para dentro do ninho, lá embaixo mastigam-nas e cultivam um fungo. O fungo alimenta-se das folhas, elas só comem o fungo, não comem as folhas, portanto, na verdade, são agricultoras, não são herbívoras. Elas estão mesmo a cultivar um fungo que tem que ter uma concentração específica de umidade, de nutrientes, ou seja, elas sabem exatamente como cultivar aquele fungo. E uma das coisas que eu lembro-me de ver, que aquilo impactou-me imenso, é que há uma filmagem onde se vê estas formigas e começa um incêndio, começa a arder lá ao pé. E as formigas que têm os seus carreirinhos, que estão todas a trabalhar, eu não acredito sinceramente que uma formiga que associamos que são animais que existem há milhões de anos, da mesma forma que falamos do fogo como se fosse quase um elemento primordial, sempre existiu fogo e quase podemos dizer sempre existiram formigas. Portanto, tiveram muito tempo de se adaptar. E as formigas não fogem do fogo. Elas são todas queimadinhas. E eu achei aquilo muito curioso, quase como se existisse uma certeza, quase uma consciência de grupo tão forte, pensar, eu sou o meu formigueiro, eu não fujo do meu formigueiro. E se eu paro de trabalhar, todo o formigueiro morre. É um pouco essa a ideia. Então, se começa um incêndio, eles pensam, o que é que eu posso fazer se não continuar a dar o meu melhor? E o meu melhor para uma formiguinha é cortar a folhinha o mais direito possível e transportá-la. Aparece o fogo e elas não fogem, não fogem. Existem muitos insetos que fogem, ou seja, não é uma questão de, sei lá, de falta de sensibilidade, como se não percebessem que vinha o fogo. Há muitos insetos que sentem que vem fogo e fogem. Aquelas formigas aparentemente não estavam preocupadas em salvar-se individualmente, mas sim a salvar o formigueiro como um coletivo, continuando o seu trabalho, que era transportar as folhas para o ninho. Muito impressionante. Não sei se nós próprios faríamos uma coisa desse género. É aí que eu quero chegar. Sim, e isso realmente é uma boa questão, levantas uma boa questão. E realmente quando nós também nos dedicamos um pouco a estudar plantas e começamos a falar das formigas e falamos desse caso que tu falaste, elas no fundo são quase produtoras de animais, mas em vez de serem animais são fungos, não é? Para se alimentarem. Uhum. E é muito interessante um outro comportamento que algumas formigas também têm, que é se tu vires formigas a andar pelo tronco das árvores, provavelmente está ali a presa delas. Para o agricultor não é muito positivo, porque ao contrário das maninhas, por exemplo, que se calhar vão logo atacar, não deixam propriamente os afídeos, no caso, progredir, não é? As formigas muitas vezes deixam progredir, que é para depois conseguirem então ir lá buscar maior lucro, não é? E isso é muito giro, tu estás a falar disso, porque depois é um contrassenso para o ser humano, não é? Como é que nós deixamos aqui andar, não é? Para depois colher. É muito interessante essa questão. E isso leva-nos também a uma outra pergunta, que é, porque por muito incómoda que possa ser a presença de alguns animais, acaba por haver, digo eu, não é um significado, mas uma razão para a sua existência, mesmo aquelas moscas chatas que agora está na altura delas, que não nos largam. Não é? Não sei se nos queres falar um bocadinho disso, daquela dificuldade que para nós, ser humano, porque isto, a natureza nós sabemos está muito bem montada, tem as suas próprias leis e cada um de nós tem um papel importante. Mas nós desvalorizamos muitas vezes esse papel ou valorizamos o papel de outros, nomeadamente o nosso. Queres falar um bocadinho do caso desses animais? Das mosquinhas. Por exemplo. E dos mosquitos. E todos os pequeninos. Normalmente são aqueles são chatos. É isso. Normalmente são os pequeninos e são chatos. Bem, há que pensar... Podemos pensar muita coisa, mas os pequeninos e chatos são absolutamente a base de um ecossistema, normalmente. Quer isto dizer que nós gostamos muito de andorinhas, vamos lá um exemplo simples, e são lindas, trazem primavera, são espetaculares, cantam muito, são muito bonitas. Mas estes bichos estão continuamente a comer, ou seja, as andorinhas estão continuamente a comer o mosquitinho, a mosquinha,
Quer dizer que, obviamente, que estão na base de muita coisa. Animais que nós diríamos, bem, coisa fantástica, podia só haver andorinhas. Não podia só haver andorinhas, não há como ele. Ou então tínhamos andorinhas a comer andorinhas, era assim uma coisa muito monstruosa. Então, tem sempre que haver assim uma certa base. E quando olhamos para um ecossistema e quando olhamos para todas as espécies que compõem um ecossistema, quando o ecossistema está saudável, está tudo em equilíbrio, nós conseguimos ver que cada um cumpre uma certa função. E é uma função que normalmente não é uma função, normalmente é várias funções, é raro termos um especialista absoluto, mas o que é que se vê? Quando existe uma extinção de alguma espécie, quando desaparece um animal, uma planta, o que seja, quando desaparece uma espécie, nós vemos um desequilíbrio tremendo no ecossistema, como se todas as outras espécies pensassem, caraças, é que ele não está a fazer o que tem que ser feito, alguém tem que chegar lá e esticar-se um pouco e como se estivesse a segurar as pontas, porque não há aqui funções no ecossistema que estão a mais. Não existe de maneira nenhuma de uma coisa dessas estar a mais. Tanto que existem muitos exemplos muito curiosos. Por exemplo, um que me vem agora à memória rapidamente é uma espécie de é como se fosse um frango d'água. É um passaroco que não voa e tem um bico comprido. E esse passaroco, ele tinha-se extinguido numa ilha, ou seja, por um motivo qualquer, não me lembro qual é que foi, ele desapareceu. Mas o que é que foi incrível? É que teve que aparecer. Então, o que isto quer dizer? Ele distinguiu-se na ilha, então a função que ele desempenhava naquela ilha continuou vaga, como se fosse quase um emprego. É preciso alguém ocupar esta função. E não é que vem um passaroco de outra ilha, capaz de voar, ele chega a esta ilha e ele ocupa o lugar deste que se extinguiu. Quer isto dizer que ele evolui para ficar igualzinho, perde capacidade de voar, fica um clone do anterior. O que é que isto nos diz? Que existem estas funções, por exemplo, naquela ilha, tinha de haver um passaroco de bico comprido que não voava e que tinha aquela função, quase como se fosse uma função que tem de ser cumprida por esta espécie ou por outra. Extingue-se uma, tem que vir outra a seguir. Então, dá para perceber que não existem moscas, mosquitos, o que seja, não existe nenhuma posição que seja inútil. Basicamente, todos eles estão a cumprir um papel fundamental e, normalmente, quanto mais pequeninos são, se formos das bactérias, então nem se fala, quanto mais pequeninos são, mais fundamental, mais basilar, fundamental no sentido da fundação do ecossistema. Se existe qualquer problema, se eles desaparecem, começamos a ver um colapso tremendo. É uma questão de efeito dominó, vai por aí cima e chega até os maiores. Portanto, todos eles são muito, muito importantes. Abençoados mosquitos e mosquinhas, que são eles que mantêm isto. Já agora, só indicar aqui uma coisa. É interessante estares a falar disso, não é? Mas, nomeadamente, quando nós falamos com agricultores, por exemplo, em que surgem, lá está, falaste em bactérias, já falámos em fungos e estamos a falar em pragas. E algumas das pragas são precisamente vetores de doenças, não é? Como é que, filosoficamente, nós conseguimos explicar essa importância se calhar a ideia não é propriamente pensarmos na doença ou na praga em si, mas sim arranjarmos meios de equilibrar. Como é que nós justificamos este pensamento? Acho que já o conceito de praga é um conceito estranho, porque parece quase uma coisa bíblica, não é? Me parece uma coisa muito, muito assim na realidade. Eu quando se fala em pragas, penso quase como se fosse naturalmente um sintoma de um problema qualquer que já lá está. É difícil eu ter uma concentração. Falaste em afídeos, que são uns bichinhos pequeninos que têm assim uma espécie de uma agulhazinha que eles sugam os açúcares que estão a crescer nas folhas e nos ramos. E é difícil eu ter uma praga de afídeos se eu não tiver uma concentração exagerada, por exemplo, de açúcares nas folhas. O alimento tem que estar demasiado concentrado e demasiado acessível, como se fossem em doses que são apelativas para afídeos. E se for uma planta vigorosa, rija, com umas folhas grossas, assim, verdes, escuras, com moléculas muito complexas, em termos de açúcares e não só, é difícil que os afídeos aproveitem chegar lá. Então, existe sempre esta ideia de que uma praga é, na verdade, o resultado de um problema que lá está, como se fosse uma forma de eu ter consciência que algo não estava certo
E felizmente que existe, mal comparado, mas uma dor de dentes. A dor de dentes seria a praga disto que estamos a falar. Esta dor é algo que me permite salvar o meu próprio dente. Se não houver aqui esse sintoma, eu simplesmente vou deixá-lo apodrecer até ficar sem dentes nenhuns. Acho que acaba de ser um pouco essa ideia. Filosoficamente falando, quer dizer, se entendemos que tudo tem um lugar e que as próprias pragas surgem sintoma de um problema mais profundo, talvez possam nos ajudar a compreender qual é que é o problema mais profundo. E muitas vezes, quando pensamos em problemas, pensamos em algum tipo de dificuldade, de desafio, de prova ou de aprendizagem, qualquer coisa que eu tenha necessariamente de compreender. Eu tenho um terreno e tenho um certo, é quase como se fosse um puzzle neste terreno, eu tenho que o conhecer propriamente, e se eu me consigo ligar intimamente a uma árvore, ou um terreno, ou o que seja, a paisagem inteira, eu consigo ter uma forma de me ligar, e diríamos até ao universo inteiro. Só tenho que abrir um bocadinho mais o zoom, que começa a querer relacionar-me com tudo. Esta mesma unidade, esta mesma harmonia que eu reconheço no estado de saúde de uma árvore, eu não tenho por que não conseguir, de certa forma, aumentá-la para as outras pessoas, aumentá-la para a minha família, aumentá-la para tudo. Não temos que terminar de aumentar esta sensibilidade que se desenvolve. É que no fundo tu estás a falar de uma coisa que já começaste há pouco e que é muito profunda, que tem a ver com uma espécie de como se tudo estivesse ligado a tudo. Não é como se, na verdade é, não é? Mas está a dar uma ideia de corrente muito interessante, em que cada elozinho vai compondo e vai exercendo a sua própria função, seja ele um mineral, um vegetal, um animal, um ser humano, e etc., vai compondo tudo aquilo que nós conhecemos. E então que, no fundo, esta ideia que talvez já tenha uns séculos de que o animal é uma máquina e que está aqui para nos servir, já deveria estar completamente ultrapassada. Não, é algo que já não faz sentido no mundo em que vivemos hoje em dia. Não sei se... Eu acho que estamos um pouco a falar do caminho evolutivo da humanidade inteira. Eu acho que naturalmente as pessoas vão passando de um estado onde reconhecem os animais como robôs, até que começam a ver os animais como um animal de estimação. Eu penso, ele sente, e o que vem a seguir, penso eu, não há um animal de estimação, todos eles são assim, tudo é assim. E não temos que parar nos animais. Podemos falar em plantas, podemos falar em minerais, podemos falar em... Eu dou um pontapé na mesa sem querer. Posso dizer, desculpa, não é assim tão fora. Desculpa à mesa, não é desculpa a mais nada. Desculpa à mesa, foi sem querer. Não tem por que não. À sua escala, quando falamos em consciência, estamos a falar de consciência, ou seja, se eu bater em alguém, eu assumo que a pessoa tem consciência que eu lhe bati. Ou seja, estamos a falar num grau de consciência que vai diminuindo. Um animal, um bocadinho menos consciência. Uma planta, um bocadinho menos. Um mineral, um bocadinho menos. Falamos nesta mesa, um bocadinho menos ainda. Mas estamos sempre a falar num gradiente de consciência que, à sua escala, tem uma certa consciência pequenina. E não temos por que não ser corteses com uma mesa. Da mesma forma, não temos por ser corteses com um cãozinho. Por que não? Estavas a falar dos cães, agora mesmo, não é? Ou melhor, deste exemplo, os cães. E eu estava-me aqui a lembrar dos pombos, não é? Daquela questão, quando eles são criados e até de alguma forma se tornam um pouco família, não é? Do ser humano que cuida deles. E há uma certa lealdade, há uma certa também entrega, porque ele vai e volta, e para além disso, não deixam de ser mensageiros, não é? E não deixa de ser interessante que tu dás liberdade ao animal para ele ir cumprir uma determinada missão, e nós também sabemos que há cães, nomeadamente, agora está-me a vir os labradores, não é? Que em termos de saúde, por exemplo, são treinados para perceberem ou problemas ou para ajudarem cegos, não é?
Mas aqui na questão dos pombos, o que é que nós realmente podemos falar sobre isto, não é? Tu dás a liberdade e eles voltam, não é? E eles são mensageiros. O que é que Os significa? pombos são muito especiais. E agir que normalmente, pelo menos eu diria grande parte das pessoas que eu conheço, não é pombos, é ratos com asas. Nem são pombos. É assim são sujos, doenças. Nunca há uma coisa boa de falar dos pomos. Mas quando se vê em pomos especificamente falando, mais a fundo, eu diria que são dos bichos mais extraordinários que existem. Se falarmos na questão por exemplo, isto talvez um tema para outra, outra entrevista, mas a questão da sensibilidade, quando estamos a falar de sensibilidade, estamos a falar de uma sensibilidade quase parapsicológica, não é uma coisa muito normal. Por exemplo, é aquilo que permite que eu tenha um pombo, porque isto era feito, pombos correio, na altura da Primeira Guerra Mundial, que estavam no meio do mar, ou seja, pombos que estavam num barco, e era preciso passar uma mensagem até ao continente, e essa mensagem não podia ir por rádio, porque isso seria captado, eles usavam pombos. E um pombo que nunca esteve no meio do mar alto, e que não sabe onde é que está dentro de uma gaiola. E à noite, porque estou a dizer vários fatores que acabam de ser dificuldades que vão somando à vida do pombo. Está à noite, não tem qualquer marca na paisagem que ele possa seguir. Os ventos são contrários muitas vezes, não há nada que indique que a terra é para aquele lado. E não só ele encontra onde é que está a terra, ele encontra o pombal, de onde ele saiu. Ele nasceu naquele pombal e eu diria que isto é absolutamente extraordinário. Ainda não vi uma explicação. Quer dizer, já vi algumas assim, talvez mais esotéricas, como é que se explica uma coisa destas? Porque se não for uma coisa esotérica, é muito estranho que um pombo, é só pensarmos como é que é possível, qualquer um de nós põe-nos em qualquer lado, no meio do oceano, e agora diz, encontra o caminho direto, em linha reta até casa. Não conseguimos fazer isto. Então, os pombos são sempre excelentes exemplos, não só da questão da orientação, a questão também do cuidado que eles têm com as crias, o cuidado que têm, vê-se muitas vezes, olha os pombinhos, quer dizer, estou a dar beijinhos, como se fosse um casal de namorados, mas os pombinhos também dão beijinhos um ao outro, porque eles têm uma espécie de um revestimento no papo, onde se produz uma espécie de um leite, e eles, de certa forma, dão de mamar às suas crias. É muito bonito. Há muitas espécies, e do lado das aves a mesma coisa, há muitas aves que não querem minimamente saber das crias. Aliás, normalmente a fêmea quer saber das crias, tem que ser porque alguém tem que chocar aqueles ovos. Mas os machos normalmente não querem saber. No caso dos pombos, não, cuidam muito, muito bem os dois, o macho e a fêmea. É bonito. Eles não são muito bons a fazer ninhos. Não sei se já viram um ninho de um pombo, é uma coisa terrível. Não. Terrível. Nós costumamos brincar, o pessoal dentro da ornitologia, a brincar que houve uma cadeira no semestre que era para aprender a fazer ninhos e eles não foram nenhuma aula, porque claramente um ninho de um pombo é muito engraçado. É que ele pega num pauzinho, pega noutro pauzinho e diz, perfeito, é aqui. É aqui que eu ponho o meu ovo. E depois o ovo fica ali mais ou menos assim, coitaditos, assim, mais inclinado. São ninhos terríveis, não funcionam nada bem. Mas tudo o resto do pombo são extraordinários. Esse talvez o único defeito que eles tenham. Agora que entramos nos pássaros, que é a tua especialidade, vamos dizer assim. Gosto muito, sim. Consegues dar-nos um exemplo de um pássaro que inspire num sentido talvez de nobreza, ou algo que nós só associamos quase ao ser humano, mas que por tudo aquilo que falámos hoje até agora, e que existe essa alma que está de alguma forma anima os animais, não é? Que eles não são só máquinas. Então, que exemplo dentro das aves nós podemos ver assim com esse sentido de altitude, vamos por assim. Sim. Existem muitos, não é? Quando falamos em aves, nós conseguimos ter até, por exemplo, vem-me à cabeça muito óbvio, quando falamos em nobreza, é difícil fugir a uma águia, não é? Por muitos motivos. Não é pelo Benfica, pois não? Não é pelo Benfica, mas quer dizer, eu acho que é um símbolo bonito de escolher. Vi no outro dia
era um clube de uma escola que tinha escolhido uma rã com chifres. Pensei, é um símbolo estranho. É, muito Não estranho. é? Se olharmos para aqueles símbolos básicos, estamos a falar sempre de um leão, de um dragão, de uma águia, normalmente anda-se à volta dos mesmos. Ou de um veado, também é um bom símbolo, mas a questão das águias é fácil perceber como é que se tornam símbolos de beleza, de nobreza. Não só pelo próprio porte, quando vemos uma águia, infelizmente muitas vezes vemos, por exemplo, em feiras medievais, normalmente não são águias, são uns falcões, mas quando vemos este tipo de aves parado, é um bicho imponente, não é um bicho que pensa, eu vou ali fazer festinhas. Não, com calma. Eu se calhar se meto ali a mão, se calhar fico sem um bocadinho. E tudo o que não... Acho que não só as águias, mas as aves no geral, como é pensarmos que estamos cá em baixo e elas estão lá em cima. E quando falamos nas alturas, estamos sempre a falar na direção para onde ficam as estrelas, os planetas. Quando falamos em céu e inferno, o céu está sempre em cima, normalmente não atiramos para mais lado nenhum. Então, penso que esta ligação das aves com o céu, com os arquétipos, acaba por ser também algo que nos inspira. Vermos, estamos nós na nossa vida e olhamos para cima. Normalmente, sempre que se fala nos anjos, fala-se em Deus, fala-se em algo, olha-se para algum lado e olha-se para cima. E olhamos para cima e dificilmente vamos ver algo que não seja uma ave, não é? Não vamos ver mais nada. Acabam por ser bons símbolos para os próprios arquétipos. Quando falamos nestas realidades intemporais que habitam talvez num plano mental e pensamos no animal que seja mais aproximado do que poderá simbolizar um arquétipo, algo que está nas alturas, está imutável, vemos uma águia, por exemplo, a pairar, pensamos, bolas, se alguma coisa é aquilo, um símbolo, mas se algum símbolo deve ser aquilo. Porque há muitas águias que muitas vezes conseguem planar, conseguem ficar paradas. Existe não uma águia, mas um peneireiro que ele consegue mesmo ficar parado, independentemente do vento, que é uma coisa impressionante. Quando digo parado, as asas estão sempre a bater, mas a cabeça nunca mexe. Todo o resto do corpo mexe, mas a cabeça é quase como se fosse um daqueles estabilizadores de câmara perfeitos. A cabecinha não mexe. Ou seja, as aves fazem sempre coisas muito interessantes e quando olhamos para elas numa perspectiva mais filosófica, conseguimos extrair ensinamentos espetaculares. Em termos de nobreza, a águia, qualquer ave de rapina, eu diria que normalmente são... Ave de rapina, talvez, diríamos assim, qualquer ave grande, porque normalmente os pequeninos são assim mais ratinhos, fazem coisas mais esquisitas, mas quando temos um bicho mais imponente, um albatroz, um cisne, aves assim mais imponentes, normalmente já têm a sua capa de nobreza e normalmente tornam-se melhores símbolos. É interessante estás a dizer isso, não é? Porque realmente, olha, ontem partilho convosco que estive no festival Broca Viva, Uhum. a Nova Acrópole, Viseu esteve lá, Uhum. e foi muito interessante que tivemos a oportunidade de observar o voo, a libertação de um açor que tinha caído do ninho quando era pequeno, no primeiro voo, aliás. E pronto, e depois foi tratado, foi treinado para ser libertado. E não deixa de ser impressionante, primeiro porque sabemos que estamos a falar de um animal que, se não tivermos cuidado, vamos acabar feridos, e se calhar não um pouco feridos, não é? Mas a questão mesmo do voo, não é? Porque nós olhamos, para já, sempre foi o grande sonho do homem, não é? Voar. Elevar-se, não é? Elevar-se. Portanto, acaba por ser, para nós, estar a ver uma coisa, um acontecimento destes, único, não é? Como seria se eu pudesse voar? É quase, é automática quase essa pergunta. Mas existe também aquela questão da liberdade, não é? Que nós também somos lançados assim para a vida, sem nos apercebermos, mas também somos assim lançados. A minha questão não se prende, porque tu já falaste da questão do voo, do subir, mas sim dos desafios que isso representa para nós. Até porque nós, de alguma forma, também somos seres aerodinâmicos, não é? Estejamos nós a falar espiritualmente ou interiormente, não é? Mas quais é que são os desafios que podemos, ao observar esses voos, essas aves, que podemos encontrar?
nós acho que conseguimos olhar para a nossa vida e perceber que existe sempre uma certa atração da Terra, não é? Em tudo. Eu, desde que eu saio da cama, até que me deito na cama, estou sempre a enfrentar esta grande resistência, este grande peso. E podemos prolongar isto para absolutamente qualquer coisa, não é? Tenho um dever a fazer e estou no sofá, e bem, não sei, daqui não vai dar. Esta atração da matéria. De certa forma, quando estamos a falar do próprio corpo, na verdade, podemos prolongar isto para mais, podemos falar até da própria consciência. Quando falamos na elevar a consciência, que é uma palavra que muitas vezes se usa, estamos um pouco a falar de elevar a consciência, mas de onde? Do chão, não é? Do corpo físico, da parte que está terrena, que está assente e que algum dia, inevitavelmente, volta à Terra, sai da Terra e ela regressa. Quando estamos a falar na dificuldade que todos enfrentamos, também podemos falar na própria verticalidade, quer dizer, quase que imaginem, se não houver vontade, se não houver determinação, o que quer que seja, é muito difícil que uma coisa comece a ser construída, comece a elevar. O mais fácil é simplesmente que, se não houver vontade nenhuma, as coisas caem e acabou. Então, sempre que falamos em elevar-nos, seja qual forma for, em pensamento, elevar as minhas ideias, não é? Consigo ter ideias sobre o que é que eu vou jantar, ou consigo ter ideias extremamente nobres, o mais nobres possíveis. E quando falamos em ideias nobres, não falamos em ideias terrenas. Isto é quase uma questão, não é? Quase intuitiva de uma ideia nobre tem que ser elevada. Não sei porque é que diríamos isso, mas é sempre assim que se fala. Superior, difícil. E difícil não, mas mais leve, mais subtil, mais elevada. A palavra cabe ser sempre esta. Então parece que existe um pouco este caminho, que é um caminho, diria, da humanidade inteira, de voar, no sentido em que, elevando a sua própria vida, os seus próprios pensamentos, a sua própria consciência, que o caminho cabe ser sempre este, porque claramente, se não houver uma vontade, no verdadeiro sentido, por trás dos nossos pensamentos, das nossas ações, eles caem como cai um Açor que não consegue voar. Se não houver uma vontade por trás, as coisas naturalmente regressam ao chão. Tudo. Até ficarem feitas em pó. Sem esta vontade que as anima e que está por trás delas. João, é incrível a quantidade de coisas que tu conseguiste trazer numa única resposta que dava para nós fazermos outro programa. Vamos, outra. Porque, infelizmente, já estamos mesmo na reta final. Deixa-me só dizer aqui, o João já aceitou pelo menos 2. Ah, sim? Atenção, ele já aceitou 2 aqui em direto. Então, Tranquilo? podes guardar as cartas que ainda tens por aí. Mas estamos mesmo a chegar ao fim. Eu queria só fazer uma pergunta mais em jeito de encerrar a ideia de o que é que, no fundo, e resumindo em poucas palavras, podemos aprender com os animais. O que é que ainda não aprendemos que podemos aprender? Eu diria 2 coisas. Uma é, se conseguimos compreender o que é o comportamento puramente animalesco, por exclusão, conseguimos reconhecer-nos a nós próprios. O famosíssimo conhece a ti mesmo tem muito a ver com isto. Se eu sei o que é um comportamento puramente animalesco, e há N exemplos, conseguimos falar muito deles, conseguimos chegar ao quem sou eu verdadeiramente. E quem sou eu, normalmente estamos a falar ou o que é o ser humano, começamos a falar de trabalhar no invisível, trabalhar no infinito, trabalhar com conceitos, com símbolos, qualquer coisa que está muito além do tempo e do espaço, onde é o reino que os animais operam. Aí começamos a chegar à parte do que é que conseguimos aprender com eles. Ou seja, pela diferença. Por outro lado, pela semelhança, porque conseguimos encontrar, como vimos há pouco, N exemplos de atos de heroicidade, de coragem, de sacrifício, que talvez por não terem lá a parte egoísta, a parte, como falamos de... Egoísta é a palavra certa, do meu próprio ego, não está tão ativa, ou não é tão complexa, não está tão emaranhada, é mais a questão do emaranhamento, não é ser tão complexa. Os animais muitas vezes conseguem ter comportamentos de sacrifício
que muito dificilmente nós teríamos. E isso sim pode ser um bom símbolo, um símbolo para as nossas vidas, um bom fator de inspiração de ser forte como um leão, corajoso como o que seja. E isso eu acho que temos sempre muito a aprender com os animais, temos simplesmente conseguir observá-los bem. Porque muitas vezes nós não vemos um animal, nós vemos a ideia que eu faço de um animal. E é uma pena, porque se calhar está-nos a passar algo ao lado, porque há coisas giríssimas dos animais. Mas isso se calhar fica para a próxima. Mas podes dar um exemplo, ainda temos tempo para tu. Pouquinho, mas temos tempo para Tanta um coisa, exemplo. né? Quando vemos Só um. Olha, Não temos tempo para mais, não é só por isso. coisas assim mais retorcidas, porque os animais têm muitas coisas retorcidas. Quando vemos um cuco, uma cuca, porque é a fêmea que faz isto, que identifica um ninho de uma carriça, que é um passarito pequenino, ela coloca lá um ovo. O ovo, por um motivo muito especial, que é difícil de compreender, o ovo é praticamente igual aos ovos da carriça. Portanto, ela consegue quase pintalgar o ovo de forma a ficar igual ao ovo da carriça. O ovo da carriça, o ovo dela, como já esteve dentro do seu aparelho reprodutivo mais tempo, quando ela põe o ovo nasce, ou eclode, mais rápido que os outros. A primeira coisa que este bebezinho faz é expulsar todos os outros ovos. Muitas pessoas fazem isto. E ele vai expulsar, portanto, acaba de ser um infanticídio de um bebê, e o bebê é que faz isto, não é a mãe já não faz mais nada, e depois ele vai crescendo e está continuamente a emitir o mesmo piar que emitiriam os bebés dela, da carriça. Então, a carriça está continuamente a alimentar este bebezinho de cuco, que no final fica um sapo enorme, uma coisa muito grande, com uma grande na boca, e a carriça bebezinha, a carriça, a mãe, está sempre a dar comida e não se apercebe. E acho que muitas vezes há cucos por aí nas nossas vidas que nós estamos a alimentar, ou nós próprios acolhemos, ou nós próprios fomos o cuco, enfim. Há tanta coisa estranha que acontece no reino animal. Nós muitas vezes pensamos, coisa estranha, mas nós fazemos igual. Não há nenhum comportamento, isto acaba de ser quase uma lei, não há nenhum comportamento que um animal possa fazer que nós seres humanos, não façamos já na nossa vida, conscientemente ou não. Não conseguem fazer nada, nós fazemos sempre aquilo que eles fazem, mas mais. Normalmente fazemos muito mais. É isso. Somos mais peritos, é isso que queres dizer. São espetaculares. No sentido negativo, penso eu. Pois. Sim. Mas bom, João, muito obrigada. Nada. Com estas ideias riquíssimas de que há uma alma por trás daquilo que é de qualquer animal, e na verdade o João acabou por dizer também que todos os reinos têm essa vontade por trás. Com esta ideia de que podemos, se pararmos realmente e observarmos o reino animal, que podemos aprender muito mais do que simplesmente só servir-nos dele, e também acabamos por falar dessa ideia no nosso último programa sobre plantas. Foi riquíssimo. E não é para a semana, eu ia dizer, eu engano-me sempre, mas daqui a 15 dias, dia 3 de julho, teremos novo programa, desta vez com o professor José Carlos Fernandes, será com o diretor nacional da Nova Acrópole, que nos vai falar ainda dentro deste ciclo de ciência e filosofia sobre o que é o ser humano, sobre o reino humano. Esperamos ver-vos a todos e obrigada mais uma vez. Até lá. Obrigado. Até lá. Tudo bom.